uma palavra. Na noite. 10h42, Humberto Gessinger em carreira solo com essa música que me lembra muito o trânsito da Marginal, quando você vai voltar 6 e pouco da tarde, tudo está parado. É ou não é? É verdade. É mais ou menos igual o centro da cidade, umas 5h30, né, Luizinho? Tudo está parado por aí. É ou não é? O Luizinho tá concentrado agora, tá colocando o Diniz no ar, tá botando no Diniz aí, Luizinho? Não fala assim, que ele é um moço sério. Então vamos lá, 10h43, solta a vinheta, é uma situação DJ. meio complicada, o moço é de São Paulo, né? Bebeu água de Campinas, aquela coisa toda. Em Sampa, com Diniz. Chegou! Segunda e quinta-feira ele chega com a gente, chega chegando e chega ao vivo, o nosso correspondente intermunicipal, direto da capital, Luiz Marcelo Diniz, com 5 saltações, eu 5 muito, meu querido. Um abraço, seja bem-vindo, corintiano. Boa noite, Thiago, boa noite, Luizinho, boa noite, Roberta, muito boa noite, ouvintes da Rádio Panela. Essa foi boa, hein? Gostei dessa. Eu 5 muito? Boa. Essa foi muito legal mesmo. Sutil, engraçada, valeu. E aí, Diniz, o que você preparou pra gente nesse dia da ressaca corintiana? Bom, eu separei aqui 2 assuntos pra gente falar rapidinho, que é o seguinte, um é o assunto que é o assunto mais falado no nosso dia a dia, que é conversa de elevador, conversa de trabalho, já foi a conversa aí de vocês, que é esse calor absurdo que tá fazendo aí, né, cara? Tá fazendo calor em todo lugar, tá fazendo muito calor aqui em São Paulo, tá fazendo calor aí no interior, né? Sorocaba é até mais quente do que aqui em São Paulo, mas como a Roberta falou agora há pouco, esse verão foi o verão mais quente de toda a história de São Paulo, né? Desde que há medições climáticas aqui em São Paulo. Teve um dia que a gente fez um especial falando sobre os meteorologistas, né? E eu expliquei com detalhes algumas coisas, dei alguns dados de medições aqui, desde quando são feitas, né? As temperaturas são medidas em São Paulo desde 1943. E uma coisa que é legal a gente saber, ou a gente lembrar, né, que quando se mede a temperatura numa cidade, essa temperatura ela é medida à sombra, né? O aparelhinho aonde fica os termômetros oficiais, eles ficam numa casinha de madeira protegidas do sol. Então quando você vê que a temperatura está 30 graus, é um 30 graus à sombra, né? Provavelmente na rua esteja mais quente. Por isso que você vê o relógio na rua que mede a temperatura, está sempre mais quente do que a temperatura que você viu, que é a temperatura oficial. Isso, é verdade, é bem lembrado. Né? É porque esses medidores, eles ficam à sombra, eles ficam numa casinha e geralmente ficam em lugares arborizados, ficam em lugares altos, né? Mas as medições são feitas por aí. A aferição. Mas, Diniz, explica pra mim, qual que foi a temperatura mais alta que a Roberta citou, você citou, não falou o índice, qual foi Então, olha, a maior temperatura que a gente teve esse ano aqui foi no dia 3 de janeiro, que foi uma sexta-feira, né? Eu, por exemplo, eu já estava trabalhando, eu já estava de calça jeans no dia 3 de janeiro, que a gente chegou a 35,6 aqui em São Paulo. Mas parece que passou de 40, cara. Então, temperatura oficial foi 35,6, né? Essa temperatura à sombra. Entendi. A sensação chegou a 40 graus. Entendi. Acontece, hoje é dia 30, né? Amanhã é dia 31, então assim, essa média de temperatura em janeiro em São Paulo já é o recorde de toda a história, desde 1943, quando se mede temperatura. E para você ter uma ideia, a média de temperatura do mês de janeiro está 4 graus superior aos anos anteriores. 4 graus é coisa pra caramba. É muita coisa. A gente acha que é um número pequeno, mas 4 graus faz um estrago no planeta, né? Quando você ouve que a temperatura subiu 1 grau da água, do mar, de um ano para outro, em algum lugar, isso já faz um estrago já. Imagina 4 graus, né? Uma outra coisa que preocupa muito as pessoas, os meteorologistas e, enfim, muita gente, é que não chove em São Paulo, né? A gente teve... Inclusive hoje a cidade entrou em estado de atenção, né? Quando a umidade do ar
está menor do que 30%, você já entra num estado de atenção, já não é um ar respirável, né? E a gente não tem previsão de chuva. A previsão de chuva mais otimista aqui para a capital é na próxima quinta-feira. Ou seja, a gente tem uma semana de temperaturas aí na média, com a máxima, né? Em média de 33 a 36 graus, e talvez comece a chover na quinta-feira que vem. O que é muito preocupante para a saúde da gente e para os reservatórios de água que já estão muito baixos aqui na cidade de São Paulo. E eu tô tão triste, porque assim, quando eu casei, eu falei, poxa, que massa, eu vou morar na terra da garoa. Eu cheguei aqui e virou o Nordeste. Pois é, inclusive quando eu falei sobre os meteorologistas, eu expliquei, né, que São Paulo não é mais a terra da garoa, pelas mudanças climáticas que ocorreram na cidade nas últimas décadas, né? Então, assim, a poda das árvores, o asfaltamento de tudo, os grandes prédios, e os prédios hoje são todos espelhados, né? Isso tudo mudou o clima da cidade de São Paulo. Então, hoje é muito raro a gente ter essa garoa fina e gelada que caracterizou São Paulo como a terra da garoa. Mesmo no inverno é raro ter isso. Então, gente, o calor vai continuar, vamos tomar muita água, porque a umidade do ar tá realmente baixa, então é bom tomar aí de 2 a 3 litros de água por dia. E, por outro lado, vamos economizar água, né? Não vamos lavar carro na calçada, não vamos ficar lavando a calçada. Lavar né? a calçada eu acho um absurdo. Pois é, e é um hábito muito do interior isso, né? São Paulo é mais nas periferias, né? Acontece isso, mas São Paulo, mas em Sorocaba isso é muito comum, né? Então, gente, vamos esperar chover, no final da semana que vem pode chover, porque essa água é muito importante pra gente. As previsões, Thiago, são de que o mês de fevereiro não seja muito diferente do mês de janeiro. Caramba! A gente deve ter um fevereiro muito quente. E aí, em contrapartida, março deve ter aquele conflito, né, confronto da massa de ar quente que está aí sobre o centro-oeste, o sudeste brasileiro, com uma massa polar que pode vir do sul. E aí a gente pode ter grandes tempestades aqui em São Paulo. Nossa Senhora. É isso. E aí um outro assunto que é muito legal, vocês falaram aí hoje que hoje é o dia dos quadrinhos, não é isso? Isso. E eu separei aqui 4 lugares que são muito legais para quem gosta de quadrinhos, cara. Um é a Biblioteca do SESI, lá na Vila Leopoldina, lá perto da Pompeia, da Lapa e tal, eles têm um acervo de mais de 26 mil exemplares de todos os gêneros. Para vender ou para leitura? Para leitura, né? Que legal. Porque é o SESI, né, cara? Então, assim, você vai lá, tem um espaço muito bacana, assim, muito agradável de você ficar, e você tem 26 mil exemplares, você tem heróis da Marvel, da DC Comics, né? Você tem coisas daquele Will Eisner, que é um cara que é super cultuado, e diz que lá tem também os originais do Tex, o Tex ele é italiano, na verdade, né? Que é um de Bang Bang, não é? E ele é de Bang Bang, Isso. cara. Assim, eu quando era criança, eu tinha tios que liam Tex e tal, então assim, me lembro de criança ver isso. Isso tudo tá lá na biblioteca do SESI da Vila Leopoldina, que é um programa muito legal, você vai lá, é de graça, dá pra você ter contato com muita coisa legal. Um outro lugar também que é muito bacana, que é um passeio de graça também, que você tem contato com muita coisa interessante, é a Gibiteca Enfio. Para quem não se lembra, o Enfio foi um dos maiores cartunistas do país, né? Um dos caras mais inteligentes e críticos do país. Ele foi um dos criadores do Pasquim, né? Que era uma revista que batia na censura, né? Na época aí de 60, 70. E na Gibiteca Enfio você tem 12 mil títulos, que significam 130 mil exemplares. Então você tem muita coisa. A Gibiteca, ela fica no Centro Cultural Vergueiro, que é na Rua Vergueiro 1000. É um espaço muito grande, muito amplo, super silencioso. E esse acervo, ele começou, Thiago, com coleções de álbuns de
de HQ que foram doadas pela revista Abril, pela editora Abril, pela Globo, pela Martins Fontes e até por alguns colecionadores particulares. Então dizem que esse acervo ele não é o maior da cidade, mas ele é um dos mais ricos e importantes da cidade. E o espaço é muito bacana, assim, tem vários personagens do Enfio pintado pelas paredes, vale muito o programa. Quem está com uma grana e está afim de comprar gibis, comprar HQs e mangás, tem 2 lugares que são ótimos. Um é o Geek Etc. BR, que fica lá na livraria do Conjunto Nacional, né, que fica na Paulista com Alameda Santos. E aí é o templo dos nerds, né? Você tem mais de 10 mil artigos lá, entre games, revistas, livros, filmes, tem brinquedos, né? Tudo que você imaginar que remeta a super-heróis, você tem lá nessa na geek.etc.br. Diniz, então, oi. E você tá entregando a idade aí nesses gibis históricos, essas coisas, né? Eu sou muito precoce, eu comecei a ler na barriga da minha mãe, eu já tava lendo. É, porque você, pelo que eu sei, é fã de Bonanza, né? Olha só. Eu confesso que eu cresci vendo isso aí. É, né? E, inclusive, vocês falaram do Batman, né, meu? Tem uma edição de luxo, The Batman Files, que custa R$266, que diz que é um item muito cultuado pelos colecionadores e tem nessa Geek, que é um anexo da Livraria Cultura. Fora isso, tem os mangás, que são muito procurados lá também. Mangá é uma coisa que tem um público muito específico e muito fanático. E esses mangás ficam todos guardadinhos em saquinhos plásticos, assim, no balcão, no meio da loja. A loja é muito bacana, é muito colorida. As pessoas que frequentam lá parecem daquele seriado, que eu não vou me lembrar o nome agora, onde todo mundo é nerd. Eu sou péssimo para seriado, alguém aí vai lembrar em algum momento. Não é o The Big Bang Theory? Exatamente. As pessoas que frequentam lá são todas assim. E eu não sou nerd. Não, imagina. Quando eu fui lá, eu me senti o cara mais estranho do mundo, porque eu tava de tênis, calça jeans, uma camiseta preta, e todo mundo tava de colorido, enfim. E para terminar, uma loja que eu acho sensacional, que é a Comics Bookshop, que ela era uma banca de revistinha em quadrinho, isso em 86, e ela virou hoje a maior loja de quadrinhos e mangás do Brasil. Ela tá lá na Alameda Jaú, assim, esquina com a Rebouças, lá no alto da Rebouças, e lá você encontra 15 mil edições de todos os estilos que você imaginasse, tudo de quadrinhos, livros de colecionadores e também esses brinquedos, esses bonecos, né, de heróis, de vilões e essas coisas todas, porque quem é colecionador e cultua isso, gosta de comprar também, né, os bonecos que fazem parte das histórias. Então a Comics Bookshop, que fica na esquina da Jaú com a Rebouças, vale muito a pena ir. A loja é muito bacana, é muito colorida, o atendimento é sensacional, e mesmo quem não gosta, assim, quem não é vidrado, você acaba comprando alguma coisa porque a loja pede isso, assim, faz com que você compre, é muito legal. Então essa é a minha dica aí. Quem quiser aproveitar o final de semana quente aqui em São Paulo, vem para São Paulo, vai passear nesses lugares, vai ler quadrinhos de graça na Gibiteca Enfio, na biblioteca da Vila Leopoldina, muito ou vai bom. Comprar nesses lugares. Maravilha. Certo? Perfeito, Diniz, perfeito, muito Show bom. de bola, Mais uma hein, pauta sensacional, cravando no relógio aqui. Você tá uma fera, hein, meu? Eu tô treinando. Parece que você faz isso 2 vezes por semana, mais de 6 Pois meses, é verdade? Mais uns 6 meses eu fico bom. Ah, maravilha, vai ficar melhor ainda. Diniz, Isso aí. então eu sinto muito mais uma vez, tá? Fica com Deus. Isso é porque ele não ia falar nada até na hora do 2, tá, Diniz? Eu Você vou ouviu dormir. isso? Eu vou dormir moleque. antes do ir pai bola, porque eu não quero ouvir Pois essas é. coisas. Então. 2 chega daqui a pouco às 11h30. Com Ó, o eu quero Marcel mandar um beijo Pazini. pra Silvana, que tá ouvindo a gente, pra Sandra, que tá ouvindo a gente. Tem muita gente que não conseguiu ouvir a gente na segunda-feira, que me cobrou hoje, falou, manda beijo, porque hoje todo mundo tá ouvindo, tá pegando pra todo mundo.
Segunda-feira eu tô de volta. Abração pra você, Thiago, pra você, Valeu, Luizinho. Beijo, Roberta. Tchauzinho. Um abraço pra todo mundo da Rádio Ipanema. Maravilha, pra você também um forte abraço até Obrigado. segunda, tá bom? Até Ô, mais. Diniz. Valeu. Eu. Antes de você ir embora, tem uma música pra você, cara. Lá vem. Ô, maravilha! Um abraço pra valeu, você. tchau, tchau. 10h57, a gente vai de música. Esse é o Na Noite Ipanema, meu brother. Na noite.